Queridos, eu queria compartilhar com vocês um versículo que se encontra no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Nele nós vamos desenvolver não o texto, mas pegar uma correlação com uma tão grande nuvem de testemunha, né, na Idade Média, que foi resultado que ocasionou a Reforma Protestante. Todo mundo sabe que ontem foi comemorado 503 anos da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517. Lutero afixou na Catedral de Wittenberg, na igreja de Wittenberg, um documento desafiando a comunidade, os prelados, quem interessar fosse, né, para discutir aquela questão, chamada os 95 teses de Lutero. E aí defragou a Reforma Protestante, e nós queríamos hoje falar um pouquinho sobre o legado teológico da Reforma Protestante. Eu queria ler esse texto aqui e depois fazer uma pontezinha com ele. Diz assim a palavra do Senhor, né? Portanto, nós também, depois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, estou lendo o versículo 2 também, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Que Deus nos abençoe nesse início de noite, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Nós queríamos também aproveitar para cumprimentar os nossos amados irmãos que se encontram aí nas redes sociais também participando do culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos teus filhos, queremos te agradecer por esta noite, por estarmos juntos na tua casa para oferecer ao Senhor o culto que lhe é devido. Que servido o Senhor a nos abençoar nesta noite, a ministrar nossas almas que tanto carecem de Ti. Olha para este grupo, olha para aqueles que se encontram nas redes sociais, também participando desta celebração. Que o Senhor possa ministrar suas almas através dos cânticos, das orações e também da leitura e da exposição de Tua Palavra. Falamos ao coração, nós queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos, o autor está convocando os seus leitores, né, a olhar para o capítulo 11, onde ele apresenta uma galeria de heróis da fé, da antiga dispensação. Nós temos aqui homens e mulheres que Deus graciosamente usou para glorificar o seu nome, para abençoar a vida dos que viviam nas suas respectivas épocas. Mas nós não ficaríamos apenas nesta nuvem de testemunha que se encontra lá no capítulo 11 de Hebreus. Poderíamos aqui levantar outra nuvem de testemunha dos heróis da fé do Novo Testamento. Nós temos os apóstolos, temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o modelo para a igreja. Nós temos diáconos, presbíteros, homens, evangelistas, pastores, doutores, mestres, que se agigantaram em suas épocas, né, e ministraram com ousadia o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também os pais da igreja, né, diversos deles que ficaram como luminares do meio evangélico, e nós temos também agora um grupo de homens que Deus usou no século XVI, né, e também no século XVII, já com os puritanos. Então eu queria nesta noite falar sobre o legado teológico da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, queridos, foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Os princípios fundamentais extraídos da Reforma Protestante são conhecidos como os 5 solas, né? Hoje pela manhã o pastor Walter falou sobre sola escritura, né, Walter? Então nós queríamos
que nós, rapidinho, nós falamos sobre as causas da reforma protestante. Basicamente foram os erros grosseiros que a igreja romana estava incorrendo. Por exemplo, a venda de indulgências, o indivíduo comprava uma indulgência e era como se fosse uma autorização para pecar, né? Pecados perdoados, passados, presentes e até futuros. A indulgência dava esta graça, né, para quem as comprasse, e isso era pago. Venda de relíquias sagradas, puxa vida, o pessoal diz na história que se fosse recompor a cruz de Cristo, não tinha, faziam centenas de cruzes, né? Porque lasca de cruz, da cruz de Cristo, era vendida, aquele negócio todinho. Olha, irmãos, eu falei, era uma loucura. Vendas de cargos eclesiásticos, chamado de simonia, e também teve um fator político, que foi a formação das monarquias nacionais. Nós temos, irmãos, alguns protagonistas da reforma protestante. Tem os pré-reformadores, quer dizer, aquelas pessoas que Deus levantou antes do dia 31 de outubro de 1517. Por exemplo, João Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. João Hus, que combateu os erros da igreja romana. Jerônimo Savonarola e outros amados irmãos que ousaram divergir da igreja da época. Porque, irmãos, a igreja cristã já tinha praticamente 1000 anos de história. É uma história muito interessante. Quem puder ler, vai aí nos sites, vá no Google e pesquisa, e você vai ter bastante informação sobre reforma protestante. Eu tinha uma coleção de livros que tinha 6 livros, né, que compunha a história da reforma protestante. E, queridos, em relação à reforma em si, nós temos, por exemplo, Martinho Lutero, foi o homem que desafiou a igreja da época, né, a igreja romana, afixando essas 95 teses na porta da catedral da igreja de Wittenberg, na Alemanha. João Calvino, que consolidou mais ainda, Felipe Melanchthon, Zwinglio, Thomas Montes, e assim por diante. Nós temos uma nuvem de testemunha deste período que levantaram a bandeira do Evangelho e pagaram um preço muito grande. Mas, irmãos, no frigir dessa questão, como se diz, né, nós poderíamos assim extrair, que é justamente o legado teológico da reforma protestante, que são os 5 solas, né? Cadê o de Júnior? Você vai colocar? Que eu pedi para o de Júnior colocar para vocês. Essa está aí, né? Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura e sola Deo gloria. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, nós vamos começar, queridos, falando sobre essa questão da sola fide, né? Por quê? Porque, queridos, na época, a salvação, eles entendiam, baseado em toda um esquema montado pela igreja romana, que ela não dependia somente da fé, dependia das boas obras também. A pessoa deveria fazer algo para agradar a Deus. Os reformadores levantaram esta bandeira, basicamente na experiência de Lutero. Lutero era um monge agostiniano, religioso. Ele, após a leitura das Sagradas Escrituras, ele chega à conclusão que a salvação era unicamente, pela graça, que nós vamos falar daqui a pouco, mas recebida unicamente pela fé, independente de qualquer ação prevista da pessoa. A pessoa deveria apenas crer que Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. E esta fé daria à pessoa esta graça da salvação. Então, eu tenho certeza, queridos, que este sola fide, ele foi baseado, não é, justamente nas Sagradas Escrituras, porque
O texto diz, queridos, o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Os reformadores entendiam, baseado em Paulo, que a salvação é recebida pela fé. É um dom gracioso de Deus, mas se apropriada pela fé. Você tem apenas que acreditar naquela mensagem, confiar naquela mensagem, e aí você receberia a bênção da salvação eterna. Aí diz o texto ainda, não vem das obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Quer dizer, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá certo, irmãos? Veja bem, quando Paulo estava preso lá no cárcere, na cidade de Filipe, não é? E ele e Silas, depois de levar uma tremenda surra, porque libertaram uma moça que estava escravizada pelo diabo e profetizava, e o pessoal ganhava muito dinheiro com o passe daquela mulher, né? E Paulo repreendeu aquele espírito, o espírito foge, e por causa disso sai dela e por causa disso Paulo é aprisionado com Silas, né? Leva uma tremenda surra, mas não reclamaram, não se lamuriaram, não pensaram em vingança, nem processar, etc, etc. Apenas eles, como servos de Deus, né? Eles à noite, segundo a Bíblia, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E diz o texto que Deus se revela de uma maneira extraordinária, o anjo do Senhor surge no local, os alicerces daquele cárcere são abalados e as portas são abertas das cadeias, das celas, e os grilhões que prendiam os prisioneiros foram destruídos, quebrados miraculosamente, e os carcereiros, quando viu aquele drama, pegou da espada e quis se suicidar. Paulo diga que não faça isso, diz a ele. Aí ele faz uma pergunta que eu acho simplesmente extraordinária: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa pergunta é uma pergunta atual, né? Uma pergunta que todos devem pensar sobre ela: que devo fazer para que seja salvo? Então Paulo e Silas, inspirados por Deus, disseram o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Quer dizer, aí você precisa olhar um pouquinho para esse texto. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu é doutrina. Tua casa era uma bênção especial de Deus, circunstancial para a casa do carcereiro de Filipos. Veja bem, Jesus ele disse lá no Evangelho de João, ou melhor, Jesus disse lá no Evangelho de João o seguinte, ele fala o seguinte, João capítulo 3, versículo 16, eu vou pegar o texto aqui, porque vai para o 17 também, para você ter ideia desta revelação extraordinária, né? Jesus estava falando com Nicodemos, e ele disse assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aí diz aqui, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, queridos, esses textos e mais outros, né, levaram os reformadores a sintetizar a sua doutrina, os seus ensinamentos em relação à questão da salvação pela fé, aqui nesse texto de outro texto, como por exemplo o que Paulo escreveu aos Romanos. Inclusive foi esse texto aqui que mexeu com o coração de Lutero. Lá está escrito o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí disse Paulo, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo está citando Abacuque,
Está citando o profeta Abacuque: o justo pela sua fé viverá. Conta-se na biografia de Lutero que ele estava pagando uma penitência, subindo de joelhos a escadaria da catedral lá de Roma, da Basílica de São Pedro, quando ele ouve exatamente esta palavra: e o justo pela sua fé viverá. Aí o texto diz a história diz que ele se levanta envergonhado e convertido, e aí começa a história dele como reformador protestante. Muito bem, irmãos. Então, este sola fide, somente a fé. Não há outro meio de ninguém se reconciliar com Deus. A fé que você tem no seu coração, aplicada em Cristo, é uma dádiva de Deus. Deus graciosamente gerou no seu coração esta fé, você creu em Cristo e você recebeu a salvação eterna e você hoje está reconciliado por Deus, né? Mas tem outra sola aqui, aquilo que o pastor Walter falou aqui pela manhã, né? Ele falou sobre sola escritura. Eu não estou seguindo bem aquilo ali, irmãos, mas eu falei que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, o pastor Walter hoje pela manhã falou sobre sola escritura, né? Ou seja, somente a escritura é a única regra de fé e prática para a vida do cristão. Por que os reformadores fincaram esse marco? Pela seguinte razão, e Walter falou aqui hoje pela manhã: a Igreja Romana, ao longo de sua história de 1000 anos já de supremacia no mundo cristão, na Europa, ela tinha realizado concílios, reuniões, e sempre quando o Papa, o prelado maior da Igreja Romana, fazia uma encíclica, um outro documento qualquer, uma bula, aquilo ali era como se fosse Deus falando. Era Deus falando, então criou-se uma tal de tradição na vida da igreja romana. E o que é que aconteceu? Eles pegaram essa tradição e equipararam com as Sagradas Escrituras. Então, para a igreja romana, isso aqui não é somente a palavra de Deus. Eles têm a tradição, que é imensa, né, que eles equiparam, e agora eles têm a Bíblia, não negam a Bíblia, mas elevaram a tradição dos homens à altura das Sagradas Escrituras. Eles não aceitaram os reformadores. Somente as Escrituras é a única regra de fé e prática para a vida do cristão. Eu tenho certeza que Lutero, Calvino e os outros reformadores, tanto os pré como os reformadores em si, eles se basearam naquele texto que Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, de Gênesis, evidentemente que ele estava falando do Velho Testamento, né, de Gênesis a Malaquias. No entanto, pode acrescentar o cânon do Novo Testamento, porque nós temos diversos textos que falam que foram também inspirados por Deus. Quer dizer, quando você tem esta informação, queridos, então seguramente você pode acreditar que somente a Sagrada Escritura é a única regra de fé e prática para a vida do cristão. Olha, nós dissemos, já falei, já escrevi, já ministrei, que Deus, ele se deu a conhecer a sua criação, aos seres humanos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus falou através da natureza, está escrito lá em Romanos capítulo 1, no Salmo 19 também: os céus proclamam a glória de Deus, né? Firmamente anuncia as obras das suas mãos. Quer dizer o seguinte, que você, ao olhar para as coisas que foram criadas, você vai entender que ali Deus está falando, que existe um Deus verdadeiro, esse Deus é soberano, ele é todo poderoso, é um Deus sábio. Mas esta revelação não foi suficiente para nos levar a uma reconciliação com Deus. Então Deus graciosamente inspirou
aproximadamente 40 escritores. Esses homens usados por Deus registraram no cânon sagrado a palavra de Deus. Aproximadamente 16 séculos, esta revelação que foi dada de forma progressiva, foi sendo, cresceu até quando João escreveu Amém, no Apocalipse, a inspiração cessou e Deus deixou de falar, usando homens inspirados pelo Espírito Santo. Olhe, preste bem atenção, quando um pregador disser, está falando inspirado pelo Espírito Santo, está errado. Porque senão nós teríamos que acrescentar ao cânon sagrado esta palavra que foi inspirada por Deus na boca do profeta. O profeta, ele deve falar, segundo Paulo, ou melhor Pedro, de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com aquilo que já foi revelado através da palavra de Deus. Deus revelou o seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua soberana vontade. Quer ouvir a voz de Deus? Vá para a Bíblia Sagrada. Não descartamos que Deus possa falar circunstancialmente, através de uma palavra profética de curto alcance, através de uma revelação, um sonho, através de circunstâncias, mas tudo deve estar de acordo com a palavra de Deus. Tem que ser chancelada pela palavra de Deus. É por isso que ele dizia sola escritura, somente as escrituras é a única regra de fé e prática para a vida do cristão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite, olha, aproxime-se mais de sua Bíblia, viu? Nós somos um povo, nós brasileiros, altamente privilegiados, porque nós temos as Sagradas Escrituras em diversas traduções, em preços variados, e ninguém pode dizer hoje que não tem acesso à palavra do Senhor, porque ela está amplamente divulgada. Mas me parece que esta é a geração que menos está lendo a Bíblia Sagrada. Eu estava pensando, Walter, eu gostaria de ter nascido naquela época, mas tem os seus medos também, do século da Idade Média, porque na grade curricular das faculdades, você aprendia latim, grego, hebraico, era muito mais fácil você ter acesso à palavra de Deus nas línguas originais. Hoje é mais complicado, mas nós temos boas traduções na língua pátria, no vernáculo português. Então, queridos, vamos aproveitar esta bênção que Deus nos deu e procurar ouvir a voz de Deus através de sua santa e bendita palavra. Eis que a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos, disse Paulo. Quer dizer, nós temos uma geração que tem tudo, mas não aprendeu a usufruir desta graça de estar em contato constante com as Sagradas Escrituras, porque somente ela é a única regra de fé e prática para a vida do cristão. Amém? Você vai ler a Bíblia mais? Você quer ouvir a voz de Deus? Porque eu quero. Essa voz de Deus que é poderosa e que é cheia de majestade. Quando Deus fala, o teu coração se alegra, querido. Vai encher a tua alma de alegria, de prazer, de satisfação. Nós estamos ouvindo 1000 vozes hoje, na internet, na televisão, na rádio, e por aí vai. Mas precisamos ouvir a voz de Deus, e Deus tem falado através das Sagradas Escrituras, e só ela é a única regra de fé e prática na vida dos cristãos. Os reformadores sabiam e pregaram essa grande verdade na época em que eles viveram. Deixa eu ler aqui um texto, olha o que Pedro diz aqui. Penso que eles foram para Pedro também. E temos muito firme a palavra dos profetas, qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Amém?
Então você tem, querido, a maior de todas as riquezas que você possa imaginar, que é a palavra de Deus perto de você, perto da sua boca e do seu coração. Não deixe esta palavra fechada lá na sua casa. Só para você pegar lá no domingo para vir para a igreja, olha lá, que hoje está no meu smartphone, nem mais estamos trazendo um livro que tem folhas, né? Mas tudo bem, isso é algo da evolução da época, né? O fato é que você precisa, eu preciso, nós precisamos estar em contato com a palavra do Senhor. Veja o que Isaías disse aqui: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará, nenhuma nem outra falhará, porque a minha própria boca o disse, e o meu espírito mesmo as ajuntará. Quer dizer, Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Quando você atende um pré-requisito que está definindo a palavra de Deus, Deus atende a parte que lhe cabe. Então, vamos aproveitar esta bênção que Deus nos concedeu. Olha o que o Salvador diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Então vamos, irmãos, como os reformadores, né? Considerar a Bíblia somente como a única regra de fé e prática na vida do cristão. Sola Escritura, está aí. Sola Gratia, como o conjunto cantou aqui hoje à noite, né? À tardinha, quase noite. Sola Gratia, somente pela graça de Deus. Querido, nós somos miseráveis pecadores. Nós nascemos já mortos em delitos e pecados. Em nós não existe nada que venha agradar a Deus. Mas a grande maravilha que eles descobriram, que nós descobrimos também na palavra de Deus, é que Deus é um Deus gracioso. Amém? Ele nos trata com graça e com misericórdia. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e dispensou a sua graça. O que é graça? Favor dispensado a alguém que não tem merecimento algum. Eu e você, nós, seres humanos. Deus graciosamente dispensou a sua graça e nos alcançou com ela, queridos. Quando Paulo diz, pela graça sois salvos, porque é graça de Deus. Eu gostaria eu vim até solfejando o hino, Raquel, mas não dá para cantar porque eu não conheço bem. É um que diz, lá pelas tantas, foi graça, irmão, foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Chegando no céu. Graça, é graça de Deus, infinita graça. Parece que é Sérgio Lopes, ou a Voz da Verdade, não me lembro mais. Mas tem essa música muito bonita também. Veja bem, olha, diz o texto aqui de Efésios 2,8, vou repetir. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, porque a igreja dizia que as boas obras lhe dispensaria o favor de Deus. Faça a caridade e você será aceito no céu. Boas obras. Aí diz o texto, não vem das obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Aí Paulo diz aqui, porque somos feituras sua, criadas em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo inverte ou melhor, a igreja inverteu aquilo que Paulo tinha dito. Aqui diz o seguinte, que as boas obras são consequência da fé em Jesus Cristo, e não o contrário. Sola Gratia. Veja o que diz o texto aqui de Romanos 3,24. Somos justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, o que você é em Jesus Cristo é fruto, resultado desta graça dispensada por Deus a você, através de Cristo, pobre, miserável, pecador, você. Eu também, nós, né? Olha, aí tem mais aqui o texto. Aí Paulo disse, falando sobre o drama do pecado na vida do homem, inclusive do servo de Deus. Mas ele disse, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo de quê?
da graça de Deus. Quer dizer, Deus olha para você com um olhar diferenciado, porque você aceitou pela fé a Cristo. Então Deus agora começa a olhar para você, começa a dispensar o seu favor, a sua misericórdia. Aqui não vem nenhuma autorização para vivermos no pecado. Ao contrário, se você for alcançado por esta graça, você vai procurar viver uma vida de acordo com a vontade soberana de Deus. Muito bem, mas tem outros, solos Cristos. O senhor fez licenciatura em latim, não foi? Temos um poliglota aqui na igreja, viu, irmão? Pastor Walter, ele é professor de grego e latim também. Walter, eu me lembro quando eu estudei lá no liceu, e o professor dizia, fiz latim, né? Não sei quantos, lá, algumas etapas, né? Ele dizia, olha, ninguém sabe português se não souber latim. Ele sempre dizia isso, né? Mas eu penso o seguinte, que sola somente é um adjetivo, né? É isso, Isabel? E Cristo é um sujeito, né? É um pronome, né? É um substantivo pessoal. Então, no caso aqui, há uma variaçãozinha, né? Que sola escritura, sola grata, solos Cristos, né? Então, tem a impressão que, né, antes do nome próprio vem isso, né? É uma questão de casos. De caso, pronto, aí depois volta e explica isso aí. Então, a ideia aqui é o seguinte, somente Jesus Cristo, a salvação é dada graciosamente por Deus através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, ele assume a natureza humana, vem morar conosco aqui neste mundo, e aos 33 anos de idade é levado à cruz e ali ele é crucificado. Puxa, Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. Centenas e milhares de pessoas foram crucificadas pelo Império Romano. É só ver a questão dos Espartacos, aquele guerrilheiro que não se conformou, que era escravo, com o domínio do Império Romano, gladiador, ele se revolta e leva um grupo e faz um exército extraordinário, e ele luta contra Roma, vence diversas batalhas, mas por fim é vencido. E o vencedor, o cônsul romano, crucificou lá na via, numa daquelas ruas que chegava a Roma, não sei quantos quilômetros de cruz. Então a crucificação era algo natural, como pena máxima do Império Romano para os piores criminosos do Império. Mas nós temos um caso especial, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Estava previsto que ele seria pendurado no madeiro, estava já profetizado, que ele iria morrer pelos nossos pecados, que ele iria dar a sua vida. Então a morte de Cristo, irmão, não foi um fato circunstancial, não foi um acaso, não foi assim algo imprevisto, era parte do programa redentor, era um fato já definido na eternidade, planejado nos céus da eternidade. Porque lá em Apocalipse é dito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e os eleitos foram escolhidos por Deus também, antes da fundação do mundo. Então, o que aconteceu lá no Calvário foi justamente o cumprimento de um propósito específico de Deus. É por isso que quando a igreja orava, irmão, lá em Atos capítulo 4, você vai encontrar o seguinte, olha, o que é que ele dizia? Quando for ameaçado, ele diz assim, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo, olha, o que a tua mão e o teu conselho tinham determinado anteriormente, que se havia de fazer. Então, Herodes, Pôncio Pilatos, Judas Iscariotes, os líderes religiosos de Israel da época foram instrumentos usados por Deus. Você poderia perguntar, mas se foi Deus que os usou, então eles ficaram isentos da responsabilidade moral do ato de praticar. Não. O programa de Deus não é esse. Às vezes Deus usa a pessoa, mas eles são responsáveis pelos atos morais praticados. E este caso aqui está incluído nessa lógica de raciocínio. Então, irmãos,
Solus Christi. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus. O que a igreja dizia? Aqui nós temos um sofisma muito interessante. Se você olhar a história da igreja, você vai observar que ela diz que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. Ela não nega essa verdade. Aliás, graças à igreja romana, a gente entende que esse dogma foi concretizado. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, unidas hipostaticamente numa pessoa chamada Jesus Cristo. Esse dogma teve o apoio da igreja. Só que sutilmente ela foi levando uma mulher para ela coloca Cristo inacessível para o pecador e introduz entre Cristo e o homem a Virgem Maria. A Virgem Maria, a mãe de Deus. Tem até uma discussão teológica com o assunto, não é isso, pastor? Uma discussão muito grande sobre a questão mãe de Deus. E nós temos isso retratado naquele famoso filme aqui, que tem atores paraibanos, aqui Ariano Suassuna foi quem escreveu a peça, né, o texto, do Alto da Compadecida. Que, em síntese, é o seguinte: peça à mãe que o filho atende. Quer dizer, a igreja coloca uma medianeira entre Deus, Cristo, e o homem pecador. Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores. Olha aí o sofisma. Ele dizia, não, solos Cristo, só Jesus Cristo, somente Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, disse Paulo escrevendo a Timóteo. Aí vem solos Cristos, irmãos. Olha o que a Bíblia diz em relação a Cristo, e eu penso que eles olharam para esses textos aqui. Por exemplo, lá em Mateus 3,17, quando Jesus foi batizado pelo Batista, lá no Rio Jordão, diz o texto que ao terminar o batismo, ouviu-se uma voz, o Espírito de Deus desce em forma de pombinha sobre ele, ouviu-se a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Este, apontando para Ele, é Ele, somente Ele. Algo semelhante aconteceu lá na Transfiguração, onde se ouve a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouvi-o. Quer dizer, apontando só para Ele, é Ele, ninguém mais tem essa autoridade, ninguém mais foi constituído por Deus, mediador, medianeira entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Então vamos lá, olha, quando os apóstolos foram arguidos pelas autoridades religiosas de Israel, eles disseram o seguinte, em nenhum outro há salvação, e nenhum outro, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, somente o nome de Jesus, amém? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Quer dizer, solos Cristos, que irmãos, nós somos devotos de Cristo, amém? Olha, eu estou preocupado, já disse isso, já preguei, já escrevi, coloquei quadro nas redes sociais, porque eu disse assim, Satanás está conseguindo uma façanha incrível, é tirar da boca de até ministro de Cristo, o nome de Jesus Cristo. Estão saudando uns aos outros, que o Eterno te abençoe. Isso é uma expressão judaica, queridos. É uma expressão judaica, ninguém nega que Deus tem esse atributo de eternidade. Mas o nosso Deus, Salvador, tem nome, Jesus Cristo. Jesus te abençoe, Jesus te dê graça, Jesus te cure.
solos Cristo. Amém? Precisamos resgatar essa verdade na vida da igreja e procurar conhecer mais a Cristo, sentir o pulsar do seu coração através dos evangelhos, através de sua palavra. E se deixar se envolver a sua graça e vivemos uma vida semelhante ao que Cristo viveu aqui como um homem. Porque Paulo mostra, mas pastor, que pretensão a gente ser parecido, mas essa é a regra que a palavra de Deus nos apresenta. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede imitador de Deus como filho da mãe. Qual Deus veio conosco? Jesus Cristo. Solos Cristos, irmãos, somente Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Amém? E para encerrar, soli Deo glória. A glória é devida somente a Deus. Se você tem assistido algum filme sobre o papado, vocês vão de observar que a glória que o papado se revestiu nessa idade chamada média era uma coisa impressionante. O papado, irmãos, ele instituía rei e destituía reis. Interditava países, era uma autoridade extraordinária, era uma glória esplendorosa. Querendo tomar a glória que é devida somente a Deus. Como se fosse o próprio Deus aqui na terra, perdoando o pecado das pessoas, liberando as pessoas, dando salvação e por aí vai. Mas, queridos, olha o que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, diz o texto sagrado que Deus disse, a minha glória a outro não darei. Pronto, a glória é dele. Amém? A glória é dele, somente dele. Teve o rei Herodes, ele fez um discurso perante um grupo de pessoas, os embaixadores de uma determinada região, e aqueles homens disseram, voz de Deus e não voz do homem. Aí que o texto sagrado diz, que imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de bichos. E o texto diz, porque não deu glória a Deus. Querido, não queira usurpar a glória que é devida somente a Deus. Ele sabia disso, os reformadores. Soli Deo glória, a glória somente a Deus. Aí o que é que Paulo diz? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você está aqui neste mundo para viver para a glória de Deus. Amém? Sabia disso? Não, eu estou aqui porque papai e mamãe quiseram, no momento dele amoroso. Não. Sim, Deus usou os seus pais. Você está aqui neste mundo para viver para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Olha, porque dele, disse Paulo, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Deixa eu terminar lendo aqui o texto de Filipenses. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, os anjos, na terra, os seres humanos, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que ele dizia, soli Deo glória. A glória somente é devida a Deus. Amém? E esses dogmas, esses solas, esses marcos ficaram como resultado daquele movimento extraordinário defragado
por Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, que nós chamamos de Reforma Protestante, né, que tem sido uma bênção muito grande, e tem um hino muito bonito chamado Castelo Forte, música e letra de Lutero, que nós sempre cantamos nas igrejas evangélicas. E quando eu fui pregar lá em Manaíra, eu pedi que eles cantassem esse hino. Ficou muito bonito. Até passei para o seu Murilo e perguntei se o conjunto Getsemane não poderia cantar esse hino. Está lembrado? Não sei se vocês chegaram a ensaiar. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo transe e agudo. Aí aqui vai mostrando também esta graça, este poder extraordinário do Senhor, nosso Deus, né, em guardar os seus, né? Amém? Que Deus nos abençoe, querido, nesta noite, que vocês, eu, nós possamos valorizar mais esse legado, está aí. Quer dizer comigo? Vamos lá? Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo glória. Não ouvi direito, vamos lá? Aleluia! Ao Senhor Jesus, como dizia pastor Catão, sejam dadas honra, glória e poder para todos sempre. Amém. Que a palavra enche o seu coração nesta noite e você saia daqui mais apegado à Bíblia, vivendo valorizando mais a graça de Deus, vivendo pela fé, considerando Jesus como maior de todos em sua vida e vivendo para a glória de Deus. Feche os olhos, vamos encerrar agora a minha participação para nós passar a palavra para o pastor Walter para celebrarmos a ceia do Senhor, né? Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos te agradecer pela tua presença conosco aqui nessa reunião, queremos te agradecer, ó Deus, porque os reformadores deixaram um legado imensurável, Senhor, de um valor imensurável para a igreja de todas as épocas, Senhor, a partir da Reforma Protestante. Que o Senhor nos ajude a considerarmos essas grandes verdades, vivê-las, tudo para a glória e o louvor do Teu nome. Nos ajude nesta pandemia, nos dê graça, nos fortaleça pelo Teu Espírito e nos guarde com o Teu grande poder, que possamos aqui viver para a glória do Senhor, louvando e engrandecendo o Seu nome e andando conforme a Tua santa e bendita vontade. Abençoa a celebração da ceia nesta noite, da graça ao Teu servo Walter. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.